Oi, gente! Ao longo dessa semana, todos vocês devem ter acompanhado, assim como eu, perplexos, a repercussão da criação de fundo de quintal, da comercialização indiscriminada de cães de raça. A gente não está falando só de criador de fundo de quintal, não. A gente está falando de criador que levou nome de criador renomado aí, ó, por muitos anos como os melhores, tá? Nesse vídeo, a minha intenção é salientar muito bem a diferença entre o criador ético e o criador de fundo de quintal. Ajudar as pessoas a identificarem com muita coerência, com muita ferramenta, a diferença entre um e outro, tá? Eu acho que todo mundo que gosta de bicho, seja você criador ético, ou seja você simpatizante, tenha você um cão ou 10 cães, todo mundo tem que estar do mesmo lado. Eu acho que a informação sempre foi a melhor ferramenta para combater esse tipo de charlatanismo, tá? Porque se as pessoas se informassem melhor sobre aquele aonde ela está indo buscar um filhote, com certeza você não estaria usando o seu dinheiro para financiar a criação de fundo de quintal. Então, antes de mais nada, eu vou pedir principalmente para os meus amigos criadores éticos, obviamente, a divulgarem muito esse vídeo. Vamos tentar abranger o máximo de pessoas possíveis, levando esse tipo de informação, porque ao longo dessa semana, acompanhando grupos de Facebook, eu vi ainda que existe muita inocência em relação às pessoas, da maneira correta de se identificar a criação de fundo de quintal. Muitas pessoas inocentemente, em busca de um filhote perfeito, acabam não só financiando, como se tornando muitas vezes vítimas de golpistas que se aproveitam desse desejo, desse sonho de alguém, e também você vai acabar financiando esse tipo de criação. Então eu acho que está no momento da discussão, eu acho que quem está do mesmo lado vai se aproveitar dessa maré para separar o joio do trigo e vamos tentar levar a informação, se unir sim aos protetores que no fundo têm o mesmo sentido, a mesma causa, a mesma luta que nós, que é proteger os animais, aqueles que a gente tanto ama. Afinal de contas, eu acho que aquele que não respeita a vida não é digno de ganhar dinheiro com aquilo, né? Com um animal que seja, se você é criador ou se você é dono de um pet shop, se você não respeita aquilo que você faz, aquilo que traz dinheiro para você, aquilo que traz sustento para você, você já não é digno de ganhar o seu sustento através dela. Então eu acho que todos estamos do mesmo lado, mesmo sabendo que criador não é esse mar de rosas que muita gente pensa, é uma fonte lucrativa. Quem está nesse meio sempre está mais pelo amor e pela paixão, pela vocação à sinofilia, do que pensando em ganhar dinheiro. Antes de mais nada, eu quero começar esse vídeo falando sobre uma bandeira que a gente escuta muito, e isso de verdade às vezes acaba me incomodando, porque quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por Rottweiler há 23 anos. Eu escuto muito um lema que se diz por aí, não compre e adote, né? Quando eu ouço esse tipo de afirmação, sempre vem à minha mente a bandeira do extermínio de cães de raça. Porque a gente não está falando simplesmente do gosto excêntrico de você ter um cão qualquer. E às vezes a gente vê até uma falta de informação às pessoas em relação a isso. Elas querem adquirir um filhote de raça, seja a raça qual for. Nem todo mundo é assim. Existem pessoas, principalmente criadores éticos, que têm paixão por uma raça determinada. Existem características que somente essa raça possui, e existe pessoas que vão buscar essa raça por amor a essas características. Então, infelizmente, nem sempre dá para ser assim, não compre e adote, porque eu não vou conseguir achar as características de um Rottweiler num cão para adoção, na grande maioria das vezes. O criador ético, ele sempre vai trabalhar para perpetuar uma raça a qual ele é apaixonado. Ele sempre vai trabalhar a fim da evolução, do desenvolvimento dessa raça e da perpetuação dessa raça. Por muitas vezes não fosse o criador ético, muitas raças já estariam extintas. Então existe sim uma grande diferença. Quando eu falo em informação, a fim de combater o abandono de cães de raça, por quê? Porque muita gente compra por impulso. Aí entra o criador ético. Quando o cara é criador ético, ele vai tentar minimizar isso o máximo possível, tá? Como nasce um criador ético? Já que a gente está falando sobre isso, como é que nasce um criador ético? O criador ético sempre é aquela pessoa que carrega uma característica que desde criança ele é muito visível. Caracteristicamente é aquela pessoa que gosta de bicho a todo custo,
que sempre gostou de cães, sempre gostou de animais. Um certo dia você descobre uma raça específica. Um certo dia você se identifica com uma raça específica e você percebe o seu coração batendo fora do corpo dentro de um cachorro. E você descobre que a tua paixão por aquela raça, às vezes, é maior do que o teu desejo de ter feriado, o teu desejo de ter finais de semana, o teu desejo de ter uma rotina com a família. Você traz esse cão para dentro da sua casa, passado pouco tempo você já está estudando sinologia, estudando sinofilia, estudando linha de sangue, tentando descobrir como melhorar aquilo que você tem, você já está afinizado com outros criadores daquela raça, você já está inteirado das linhas de sangue de onde vem aquela raça, pronto, você já passou, aquilo já está aqui, já entrou no seu sangue e você já descobre que você não é mais um amador, você descobre que você não é mais um proprietário de cães, você quer contribuir, você quer ajudar para a evolução daquela raça e você se dedica para aquilo. Quando você vê, você já está tão envolvido nisso que a sua casa já passa a ser a casa dos cães, você olha a sua casa esteticamente, ela já mudou totalmente, tudo que você tem virou para os cães, é um espaço separado aqui, é fêmea parindo, você de madrugada cuidando, não existe aquela falta de vínculo que a gente vê na criação indiscriminada, filhotes jogados em baias, isolados. Não, o criador ético, ele dorme do lado da fêmea de madrugada, ele tem paixão por aquela fêmea, ele tem paixão por aqueles filhotes, ele tem preocupação com a origem para onde vão esses filhotes, ele quer ter contato com as futuras famílias, ele quer saber a continuidade daquele trabalho. Não faz sentido entregar esse filhote para qualquer pessoa e descobrir que aquilo que você criou com tanto amor, ao invés de levar harmonia para uma segunda família, vai estar levando problema. Vai estar levando desarmonia, vai estar levando desarranjamento harmônico naquela família, porque aquele filhote não combina com o perfil daquela família. O criador vai conversar, ele vai saber de cor e salteado as características de temperamento daquela raça, ele vai te informar sobre as necessidades especiais, sobre a inclinação de temperamento, de personalidade, se aquele cão realmente se encaixa ao seu perfil de vida. O criador ético, ele perde uma venda. E não pensem vocês que o criador ético ganha dinheiro com isso. Porque quando a gente coloca na balança a criação ética, envolve uma boa alimentação, a boa suplementação, a vacinação dos cães, a vermifugação dos cães, assessoria veterinária, vitamina, limpeza, funcionário, isso para falar assim de forma bem rápida e bem resumida sobre a vida e sobre os gastos de uma criação. Aí nós vemos, por um outro lado, alguém que vende um filhote muito baratinho, alguém que disponibiliza um filhote de raça por R$500, alguém que disponibiliza a venda de um filhote em grupos como o LX, em sites de venda, como pode? Né? Daí a gente vê o contraponto. O criador ético jamais vai entregar o filhote dele para ser vendido num pet shop. O criador ético jamais vai colocar o filhote dele dentro de uma baia de feira, disposto a qualquer tipo de contaminação, de bactéria, de vírus, todo tipo de gente, todo tipo de sorte botando a mão naquele filhote que ele sabe que não está com a imunização completa. O criador ético, ele quer ver o resultado da criação dele florescer, engrandecer a raça, levar harmonia para a família de onde eles estão. Então existe uma diferença gritante quando vocês olharem uma pessoa vendendo um cão dentro de pet shop, vendendo um cão em beira de estrada, vendendo um cão em feira de cães, tenha certeza que você não está de frente a um criador ético. Voltando a falar dessas características, o que eu acho muito importante salientar é que quem financia a criação de fundo de quintal sempre vai ser aquele que procura um filhote baratinho. Sempre vai ser aquele que não procura se informar aonde ele está colocando o dinheiro dele. Pague você 500, pague você mais caro, seja o valor que você vai pagar. Se você está disposto a gastar somente R$500 com filhote, é preferível que você adote. Se você não tem paixão por uma raça a ponto de dar valor a um criador ético e o valor e o custo que isso gera, então você provavelmente não é o proprietário ideal para um cão de raça. Adote.
Pega esses R$500 que você investiria a fim de financiar a criação de fundo de quintal, compra uma cama bonita, investe em boa ração, investe em vacinação, investe em veterinário, mas não invista em criação de fundo de quintal. O criador de fundo de quintal, ele nunca vai se preocupar com o destino dos cães, ele nunca vai se preocupar com a qualidade de vida, a intenção dele é só diminuir custos e vender, e vender, e vender, e fabricar filhotes à torto e à direito. Todo mundo sabe que em qualquer lugar do mundo, até em profissões muito éticas, sempre vão existir os charlatões. A única forma que a gente tem de abolir isso de uma vez por toda é se informar. Como você vai se informar? Procure se orientar sobre a idoneidade do criador aonde você está comprando esse filhote. Procure conhecer outras famílias que tenham um filhote dessa criação. Procure conhecer a índole, a honestidade, de que forma esse criador trata as famílias que levaram o filhote de lá, o pós-venda. Ele dá suporte, ele procura orientar, ele procura saber se você está precisando de alguma coisa, se você está tendo alguma dificuldade com o seu filhote, ou ele simplesmente te ignora e te dá as costas. Procure, através das redes sociais, que tanto trazem informações para a gente hoje em dia, saber quem é essa pessoa onde você está colocando o seu dinheiro. Agora, se quando você vê um criador ético te oferecer um filhote que você acha absurdamente caro e você começa a fazer contas na sua cabeça, bom, eu estou comprando um filhote a R$4.000, daqui 1 ano e meio eu vou investir em 1 ou 2 doses de vacina, vou investir numa ração baratinha e daqui 1 ano e meio eu vou tirar uma ninhada dessa fêmea, 4 vezes 5, 20 mil, se eu comprar mais uma fêmea daqui a 3 meses, depois que o meu bolso estabilizar, eu já tenho 2 ninhadas, na melhor das hipóteses, se ela der 5 filhotes, eu vou ter 40 mil, você também é um possível criador de fundo de quintal, porque isso não existe. Criação determina estudo, determina trabalho, determina afinco, determina madrugadas, determina muito empenho, muito amor. Você tem que ter muita paixão para fazer com que aquilo evolua. Nunca você vai tirar o prejuízo numa primeira ninhada. Outra coisa, se você compra um filhote desse criador ético, mesmo você não sendo aquele que patrocina a criação de fundo de quintal, se você compra um filhote de um criador ético e você, daqui 1 ano e meio a 2, você pensa em recuperar o seu dinheiro perdido, procurando um amigo ou procurando em grupos de Facebook pessoas para acasalarem com a tua fêmea ou com o teu macho a fim de ter este dinheiro de volta, esse investimento que você colocou neste animal, você também é um possível patrocinador da criação de fundo de quintal. Por quê? Porque na melhor das hipóteses, se tudo der certo na sua criação, se você não perder filhote, porque a falta de informação leva a isso sim, e tudo acontecer corretamente como previsto e você realmente estiver alinhado ao que você esperava, como vai ser o destino desses cães? Será que eles vão para boas famílias? Esses cães vão estar dentro do padrão estético e do padrão de temperamento daquela raça, ou você só vai estar fazendo um desserviço para a raça que você diz amar? Outra coisa que eu quero salientar, se você é um possível proprietário de cães, preste atenção, não financie a criação de fundo de quintal. E não é só não comprando cachorro em feira, não é só não comprando cachorro na OLX, não é só procurando informações sobre o criador. Não compre em pet shop, tá certo? Porque assim, o criador ético jamais vai entregar um filhote no pet shop. É indigno você pegar um filhote que está em plena vida social, de descobertas, de formação de personalidade, separar ele da matilha dele, separar ele dos irmãos, separar ele do pai e da mãe e colocar ele trancado numa gaiola, em plena fase imunológica. Se o proprietário do pet shop acredita que aquele criador que está vendendo o filhotinho para ele é um criador ético e por inocência compre, fique sabendo, não é justo com a saúde emocional de um filhote, é maltrato sim. Então se você vê um filhote maravilhoso, por mais que te doa o coração, não compre. Porque se as pessoas não comprassem, o dono do pet shop não voltaria a fazer uma segunda encomenda com este fabricante de cães. Se as pessoas se informassem da idoneidade de um criador, este cachorreiro de fundo de quintal que se apropria de fotos de pais, de filhotes, de criadores éticos e coloca lá no OLX a fim de te enganar, ele venderia uma ninhada só.
Se um dia você realmente, depois de tudo que eu falei, você estiver apto a ter um cão de raça, procure se informar sobre a melhor raça para você. Não se baseie simplesmente nos fatores estéticos daquela raça, porque eu gosto do Pug porque ele tem uma carinha chata, porque eu gosto do Bulldog por causa disso. Procure se orientar sobre o temperamento desse cão, porque é com a personalidade dele que você vai conviver. A partir deste momento, você começa a procurar informações sobre a idoneidade desse criador e aí sim você vai começar a procurar um criador ético. Rede social, site, procure conhecer outros clientes, como eu já relatei. Agora tem uma coisa, quando você ligar para esse criador, procure ver bem a conversa dele com você. Se ele não procurar saber que tipo de pessoa você é, que tipo de cliente você é, se você realmente tem o perfil para aquela raça que ele está disponibilizando, não compre. Não compre um filhote dessa pessoa. Se ele não souber responder as perguntas sobre a raça, não comprem, tá certo? Peçam para ver vídeos do filhote, nunca aceitem fotos do filhote. Hoje em dia, infelizmente, com a criminalidade do jeito que está, muitos criadores éticos, muitos criadores corretos, muitos criadores honestos têm ouvido a seguinte frase: se você não me permite visitar o seu canil, então é porque você tem algo a esconder. Não é verdade. Eu não aceito visitas na minha casa para visitar meus cães, porque eu vou estar expondo a segurança dos meus filhotes, a segurança da minha família. Existem outras formas de você ter certeza que eu sou ético ou não. A gente disponibiliza vídeo, eu posso fazer um vídeo ao vivo, eu posso fazer uma chamada de vídeo para você no WhatsApp e te mostrar os meus filhotes. Quando a pessoa está disposta a te enganar, ela vai usar todas as ferramentas que ela tiver para isso. Lembre-se que você pode estar de frente a um charlatão. E qual que é a especialidade de um charlatão? Se fazer acreditar, se fazer legítimo, usar fontes para fazer você acreditar que aquilo que ele está te apresentando é verdade. E a melhor forma de te enganar é através dos olhos, é fazer com que você se deslumbre, te oferecer algo muito bom por um preço muito baixo. Nós vimos no começo da semana, através do Fantástico, um criador que era conhecido ético, muito renomado na raça da criação de Yorkshire, principalmente quem é criador ético sabe do que eu tô falando, uma pessoa que vendia filhotes ao custo altíssimo, criar cães na falta de dignidade com que foram encontrados. Como é que funciona nesse caso? Ele vai te levar num lugar bonito, ele vai te colocar numa sala de espera muito bonita, muito luxuosa, ele vai te apresentar cães dentro do padrão, e se forem cães de pequeno porte, minúsculos, de pelagem muito vistosa, vai dizer para você que aqueles cães são os pais do filhote que você está levando, quando na grande maioria das vezes não é verdade. Então, novamente eu falo para você, se você pedir imagem, você vai se permitir ser deslumbrado e você está dando ferramenta para ser enganado. Então vá sempre na dica que eu dei para vocês. Pesquise a idoneidade. As pessoas falam, quando elas não são atendidas, elas falam. E quando elas são bem atendidas, elas também vão falar. Elas vão levar o nome desse criador adiante. Por isso que os criadores éticos, na grande maioria das vezes, eles são reconhecidos através do boca a boca. Aí você vai me perguntar, por que um canil desse, Adriana, ganhou tanto dinheiro? Porque ele trabalhava com uma linhagem muito renomada e a grande maioria das pessoas que procuravam ter um filhote dele eram outros criadores. E aí acreditavam sim, porque ele participava de campeonato, ele enganou muita gente por muito tempo, pela credibilidade que ele tinha na criação e pela linha de sangue que ele trazia. Mas a especialidade dessas pessoas era enganar os incautos. Eram enganar outras pessoas que achavam que iam comprar um casal de filhotes com ele, iam começar uma criação e iam lucrar tanto quanto ele. Gente, eu sei que o vídeo ficou longo, espero que vocês tenham gostado desse material. Eu espero de verdade que aqueles que já me acompanham há algum tempo e me conhecem, os meus amigos criadores, aqueles que me acompanham porque são proprietários de cães, ajudem a viralizar esse vídeo, a divulgar o máximo possível, porque eu acredito de verdade que a informação é a única forma que a gente tem de eliminar realmente esses charlatões do meio da criação. E que de uma vez por todas parem de chamar esse tipo de crápula, esse tipo de exploradores de vida de criadores, porque eles podem ser qualquer coisa.
menos criadores. O dia que eles não encontrarem mais espaço no meio da criação, o dia que eles não encontrarem mais caminho para venderem cães, o dia que as pessoas que tiverem o dinheiro na mão pararem de financiar esse tipo de crime, realmente eles vão procurar outra coisa para fazer, vão procurar CD pirata para vender, gato de net para fazer, qualquer outra coisa. Com certeza pessoas honestas não vão ser. Eu quero deixar uma outra dica muito grande. Existem sim centenas de cães para serem adotados e a gente está falando muito em torno da criação de cães de raça, mas eu quero salientar que existe um público imenso de pessoas que me procuram que são excelentes famílias para cães sem raça definidas, adultos encontrados em abrigo. Por que eu tô falando isso? Porque quando você não tem certeza da característica de um cão que você procura, quando você não faz questão de uma raça específica, porque às vezes você nem conhece especificamente uma raça, quando você procura um abrigo certo e procura cães adultos, é muito mais fácil você se garantir as características desse cão. Cães adultos são mais fáceis de serem treinados, são mais fáceis de serem manejados. Cães adultos já possuem características definitivas que não vão mudar. Então, quando você chega num abrigo, você consegue identificar facilmente aquele que é mais ativo, aquele que é mais reservado, aquele que tem a pelagem dentro do padrão que você procura, com manejo mais fácil, ou aquele que tem o pelo do jeito que você gosta, com a personalidade que se encaixe para o seu tipo de vida social, para o tipo da sua família. Então vamos incentivar a adoção de cães sem raça definida que estão em abrigo, porque a gente não tem que se basear só no padrão estético. Existe temperamento e personalidade em cães sem raça definida. É só a gente ir com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de olho. Existem centenas de criadores com centenas de cães sem raça definidas para doação e esses protetores vão saber te falar a característica desse cão. Você procura essa pessoa e fala, olha, eu tô procurando um cão assim, 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 eu tive um cão que eu era apaixonado, que ele tinha essa característica, você sabe alguém que tem? Com certeza esse protetor vai poder te ajudar, porque é um cão adulto, ele já deixa claro essas características de personalidade, essas características físicas. Então eu acho assim, existe um público para a criação de cães de raça e existe um público maior ainda, que está investindo em criação de fundo de quintal, comprando cachorro barato, que poderia estar sim financiando esses cães sem raça definida, que estão em abrigos, que estão em mão de protetores seríssimos à espera de uma família. Então, de verdade, gente, abre seu coração para isso. Se você não tem essa paixão específica por uma raça, vai adotar um cão, você vai estar ajudando muito mais, você vai estar usando o seu dinheiro para financiar realmente projetos, abrigos e cães que precisam da sua ajuda, tá bom, gente? Acho que eu já falei demais, mas por hoje é isso. Conto com a ajuda de vocês na divulgação desse vídeo. Se vocês gostaram, divulgue bastante, marquem seus amigos e vamos fazer isso chegar ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? Um beijo grande para vocês, até a próxima, tchau, tchau.